Olá, amigos, pela graça de Deus, eu sou o missionário Sinésio Cagliari, da Igreja do Deus Vivo, aqui com a sua sede central, na Praça Carlos Gomes, 52, ali na Liberdade, bem no centro de São Paulo. Nós temos reuniões diárias às 12 horas, e aos domingos é das 10 ao meio-dia. Será um prazer receber sua visita, com a graça de Deus. Entre em nosso site, Igreja do Deus Vivo Oficial, para maiores informações. Deus abençoe. Eu quero ler hoje para a nossa reflexão a palavra de Deus em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Paulo, escrevendo as suas epístolas às igrejas, ele diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois crianças. São 2 versículos, 1, 2. Olha, o apóstolo Paulo escrevendo nesta igreja, uma de suas igrejas mais importantes, ele diz: olha, eu não vos pude falar como a espiritual, crente espiritual, estou falando de crente, de cristão, e sim como cristão carnais. Vamos explicar, vamos entender. Cristão espiritual, aquele que vive segundo o Espírito Santo. Cristão carnal, embora já tenha o Espírito Santo, mas ainda vive segundo a orientação dos seus pensamentos, da sua própria vontade, da sua independência. Ele não é dependente totalmente de Deus. Então é considerado um crente carnal, cristão na carne, segundo a carne. Paulo diz: olha, aí na igreja não tem um cristão espiritual. Todos vocês são crentes carnais, crianças na fé. Eu não vos pude falar como espirituais. Eu falei com vocês aí nessa epístola, primeira epístola do apóstolo Paulo, pode ler capítulo 2, capítulo 1, que antecede esta leitura. Eu não vos pude falar como espirituais, eu vos dei leite. Vocês não podem suportar uma palavra sadia. Então, o que Paulo está dizendo? Tem um evangelho fácil, evangelho para criança na fé, e evangelho difícil, adulto na fé. Qual é a palavra que eu devo seguir agora? Vocês querem que eu fale com você como crente espiritual ou como crente carnal, criança na fé? São 2 mensagens distintas, de acordo com o nível da pessoa. Qual é que nós vamos seguir? É claro que o evangelho fácil está lotado aí, ó. E não está errado, não. Tem que pregar esse evangelho fácil também. Mas também tem que pregar o evangelho difícil. Alimento sólido para cristão espiritual, que se considera espiritual, que não vive segundo a carne, nem segundo seus próprios pensamentos, mas segundo a palavra espiritual, que a palavra de Deus, ela é palavra espiritual. Jesus não falou? A carne para nada aproveita, o Espírito que justifica. As palavras que eu vos digo são espirituais. A palavra de Jesus é tão eterna que vai passar o céu, vai passar a terra, e a palavra dele não vai passar. Porque o que é espiritual é permanente. Não é temporário. Não é por um prazo, é permanente. O Espírito não morre. Concebeu, deu fruto no Espírito, o fruto fica. O fruto espiritual é eterno, é para sempre. Você está começando a entender, quer continuar assistindo essa mensagem, quer refletir, seja um assíduo do nosso canal aí, né? Canal no YouTube, participe. Temos outras mensagens para ser falada. Eu vou desenvolver um pouquinho mais esta mensagem, não muito tempo. Mas eu vou ler agora a carta do apóstolo Paulo,
Primeira carta, Coríntios, está aí na primeira, capítulo 2, verso 1 ao 5. Vamos deixar o apóstolo Paulo falar, né? Capítulo 1, capítulo 2, verso 1 ao 5. Lemos o seguinte: eu, irmão, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, se expressando a esta igreja, diz: olha, eu me propus não saber entre vós nada da sabedoria humana. Não somos contra a sabedoria humana, por favor, entenda bem. Ela também é necessária. Mas no caso da pregação do Evangelho, Paulo está dizendo: eu me propus saber entre vós só Jesus Cristo e esse crucificado. Porque a humanidade aguardava, que nem o judaísmo, um libertador que os libertasse do jugo político, do jugo desumano. E Jesus não veio libertar com esta mensagem, veio com uma mensagem espiritual, uma libertação mais ampla, mais permanente, mais eterna. Então Paulo está dizendo: não me propus pregar entre vocês um evangelho com sabedoria, evangelho acadêmico, com muita ilustração, que isso também é necessário, não há limite para o saber. Mas no que diz respeito ao evangelho, eu me propus pregar entre vocês só Jesus Cristo, para que a vossa fé esteja em Jesus para a salvação da vossa alma. Compreende? Então, no capítulo 3, fala o apóstolo Paulo do evangelho fácil e do evangelho difícil. Não vou dizer evangelho enganador, não. Que o evangelho fácil não engana ninguém, é para os começos na fé, os que estão nascendo na fé. É o evangelho água com açúcar, de bênção, de cura, de perdão dos pecados, da vida eterna, né? Mas um evangelho de bênçãos humanas, bênçãos seculares, que você pode viver todos os seus dias regaladamente. Mas um dia você vai morrer, a nossa vida é 70, 80 anos, segundo a Bíblia, e depois como fica a alma? A vida humana é temporária, chega o dia. Olha, hoje em dia que estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, meu Deus, quanta gente morrendo. Pessoa que não queria morrer, mas está morrendo, dói. Quando é um amigo, um parente, um conhecido, até um estranho, dói na alma, porque nós somos solidários. E não podemos fazer nada, somos incapazes. Eu não quero falar muito sobre esse assunto, não é subjetivo. Mas a minha opinião modesta, Deus está mandando uma mensagem para o mundo, viu? O mundo inteiro, viu? Uma mensagem. Tente entender essa mensagem que Deus está querendo falar com o seu povo, né? Com a humanidade, viu? Vamos prosseguir, vamos explicar evangelho fácil e evangelho difícil. Vamos tentar dar uma pincelada no assunto. Eu vou ler agora o Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 11. Vou dar uma introdução no assunto. Tente entender, procure acompanhar, não vamos ser demorada não, tá? Vamos ser o mais rápido possível, mas eu tenho que abrir o assunto e desenvolver e encerrar esse assunto. João 10, verso 11. Lemos, está aqui aberto. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, é negociante, né? O mercenário é negociante. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas
não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Vou repetir o verso 16. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Verso 17. Por isso, diz Jesus, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amor correspondido, né? Deus ama Jesus e Jesus ama Deus. Se propõe a fazer sacrifício da vida pelas ovelhas. Muitas pessoas falam assim: não, Deus está comigo, eu tenho Deus, Jesus está na minha vida, Ele está comigo. Muito bem, Deus está com você. Agora eu faço uma pergunta, reflita: você está com Deus? Se Deus pedir para você ou para mim, isso é geral, se sacrificar pelas ovelhas, está disposto ao sacrifício? Crê em Deus, irmão, até o diabo crê. Tiago fala: tu crê em Deus, faz muito bem, o diabo também crê. Se submeter a Deus. Desculpa de falar a verdade, mas Deus me chamou há 86 anos, temos 60 anos pregando o evangelho, sadio. Nossa mensagem não é para ser líder de acesso no YouTube. Não é isso não. É para um ou outro, sou feito. Jesus falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está presente. É para alimentar aquele que precisa ser alimentado, ser esclarecido, ser fortalecido. Então vou mostrar a diferença, um pouquinho, do evangelho fácil, do evangelho difícil. Vocês estão vendo? Jesus está dizendo agora aqui, que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos ler em Mateus, capítulo 10, verso 16. Vamos ver a comparação aqui que Jesus fala. Mateus, capítulo 10, verso 16. Já chegamos, estamos pertinho. Bem perto, pronto. Verso 10, 16. Chegamos. Muito bem. Presta atenção, hein? Jesus fala aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão na sua sinagoga. Por minha causa serei levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, que naquela mesma hora vos será concedido que haveis de dizer. Vis que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que não obstante as lutas, perseverar na fé até o fim, esse eu vou salvar, ou será salvo, diz Jesus. Jesus vai salvar a alma. Está compreendendo? Jesus é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Mas como conciliar se Ele é o bom pastor, dá vida pelas ovelhas e manda seus apóstolos serem sacrificados? Está aí, versículo: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobo. Se Jesus é bom, é o bom pastor, e só pelas ovelhas, principalmente pelos apóstolos, como é que Ele manda os apóstolos no meio de lobo? Você é capaz de entender isso? Tem o evangelho fácil e tem o evangelho difícil. O que Jesus quer dizer? Jesus estava dizendo assim aos discípulos: olha, eu amo vocês muito, vou dar minha vida para pagar os pecados de vocês, mas eu preciso que você leve o evangelho para o mundo. O mundo não tem Deus, vocês vão ser perseguidos, vão até matar vocês, mas depois vocês vão ser recompensados com a vida eterna, como eu vou ser. Vocês vão entrar na glória. Então, é um sacrifício menor por um alvo maior, por uma conquista maior. Justifica.
Não justifica sofrer como bandido, como malfeitor. Mas sofrer por um ideal, sofrer por uma conquista, por algo maior, por um propósito maior, justifica. Está começando a entender? O evangelho fácil, Paulo está dizendo lá para a igreja de Corinto, olha, vocês são crianças na fé, vocês ouviram o evangelho, se batizaram, mas vocês estão brigando por causa de Paulo, de Pedro, essas coisas carnais. Pedro e Paulo são apenas ministros. Vocês são de Jesus agora. É Ele que morreu na cruz por vocês. Não foi Paulo, não foi Pedro. Foi Jesus. São cristãos. Come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice. São todos irmãos em Cristo. Ninguém é melhor, ninguém é melhor. É tudo lavado e remido no sangue de Jesus. Espiritual. E não apenas religiosidade. Não apenas criancice, os rudimentos da fé. Compreende? Olha, vou dizer uma coisinha um pouquinho mais forte para você entender. Vamos lá ao profeta Jeremias. Profeta Jeremias, com a graça de Deus, né? O profeta Jeremias, no capítulo 15 de Jeremias. Eu vou ler o versículo 5. Sem falar muito, né? Acho que já estamos perto do final da mensagem. Jeremias 15, verso 5. Pois que se compadeceria de ti, ó Jerusalém, ou quem, estou lendo, verso 15, capítulo 15, estou certo, verso 5, Jeremias, graças a Deus, Jeremias, por quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém, ou quem se entristeceria por ti, ou quem se desviaria perguntar pelo teu bem-estar. Na verdade, irmão, o que eu queria falar, eu não devo ter anotado com precisão o versículo. Jeremias escreve para a igreja que se farte de afrontas, que se põe o rosto no pó, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Numa outra oportunidade, nós estaremos dando essa passagem, o capítulo e o versículo, com a graça de Deus. Farte-se de afronta, põe o rosto no pó, quem sabe alcançaremos misericórdia. Por quê? Porque, irmãos, essa é a realidade. Agora vamos ler o livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 33. Atos, capítulo 5, verso 33. Lemos o seguinte. Livro de Atos, capítulo 5, 33. Graças a Deus. Eles, porém, ouvindo, se endureceram e não queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelita, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que se não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Dignos de sofrerem afrontas. Dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então eles se retiraram do sinédrio,
O versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Aqui não fala com quantos açoites, normalmente eram 39. Ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Ordenando que não falassem no nome de Jesus. E estes homens, mesmo açoitados, sangrando, confrontados como animais, se retiraram, se alegraram por terem sido açoitados, presos, humilhados, e continuaram a ensinar e de pregar Jesus Cristo. Pois é, meus amigos, o evangelho fácil, quando a pessoa se torna um ícone, é famoso, é fácil de pregar, só cura e bênção. Agora, pregar o evangelho difícil, evangelho de açoite, evangelho de sangue, sangrar, pregar o evangelho com alma, não só ler, que nem um papagaio, não que seja contra ler a Bíblia, tá? Mas viver a Bíblia, pregar um evangelho vivido, disposto ao sacrifício, proibir os apóstolos, açoitaram os apóstolos para não pregarem o nome de Jesus, no começo da igreja, lá em Jerusalém, nos primórdios da igreja, irmão. Eles não tinham nenhuma segurança, não tinha lei, como tem o Brasil, uma lei, uma Constituição que garante a liberdade de fé, a liberdade religiosa, que é garantido por lei, as pessoas expressar, desde que não ofenda os outros, é claro, né? Mas expressar a sua fé, é garantido por lei, né? Eles não tinham nenhuma garantia, só de Jesus. E graças a esses homens, eu e você hoje estamos meditando na palavra de Deus. Graças a esses homens, simples, pescadores, mas de uma fé linda, de uma fé bonita, de uma fé simples, de uma fé espiritual. Aceitaram o evangelho difícil, de entrar pela porta estreita, do caminho apertado. Eu quero agradecer a você que está ouvindo esta mensagem, ouviu até agora, está se interessando, está se esclarecendo. Que Deus possa abrir a tua mente, possa abrir o coração, e que o Espírito Santo continue falando no seu íntimo, a mensagem do Evangelho, para que possamos crescer, desenvolver a nossa fé, e aquele que persevera até o fim e for aprovado, Jesus vai salvar com a glória eterna. Vale qualquer sacrifício. Deus abençoe, até a nossa próxima oportunidade.